Um computador nada mais é do que uma série de componentes elétricos interligados que se comunicam realizando todo tipo de tarefa que nós requisitarmos. Isso a maior parte das pessoas já sabe. Porém, o que muitos não sabem é como um clique ou a execução de um programa é interpretada pelo seu computador. A resposta mais simples e direta para essa questão é uma sequência de uns e zeros. Mas tal resposta origina uma série de outras dúvidas, e uma delas é a questão que eu abordarei em minha videoaula. Como os computadores conseguem executar todos os processos que nós desejamos usando somente uns e zeros? Antes de explicar como funciona um computador, é preciso entender o que é um código binário. Binário é o termo usado para descrever um sistema de numeração posicional de base 2. Isso significa que só existem dois símbolos, o 0 e o 1. Mas como todos os números que nós usamos diariamente e que não são nem 0 nem 1 são representados nesse sistema? Para responder isso, é preciso primeiro entender melhor o sistema que nós mais usamos, o sistema de base 10. Nele, o número na primeira casa é multiplicado por 10 elevado a 0, o número na segunda casa é multiplicado por 10 elevado a 1, e assim por diante, e o número resultante é a soma de todas essas multiplicações. No sistema de base 2, por outro lado, o número na primeira casa é multiplicado por 2 elevado a 0, o número na segunda é multiplicado por 2 elevado à primeira, o número na terceira é multiplicado por 2 elevado a 2, e assim por diante. Dessa forma, o número resultante será a soma de todas essas multiplicações. Vejamos um exemplo. Para representar o número 25 no sistema binário, usamos a sequência 11001, que representa, da direita para a esquerda, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado à primeira, mais 0 vezes 2 elevado à segunda, mais 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 1 vezes 2 elevado à quarta, que é igual a 25. Assim, podemos representar qualquer número no sistema binário. Vejamos também um pouco da história dos computadores e como se dá o seu desenvolvimento em função do tempo. Um dos primeiros computadores digitais de que se tem notícia é o ENIAC, da sigla traduzida do inglês Computador Integrador Numérico Eletrônico, ligado pela primeira vez em 1947. Ele foi usado pelo exército americano e era muito inferior se comparado com o que temos atualmente, pois pesava cerca de 30 toneladas, ocupava uma área de aproximadamente 180 metros e custou à época 500 milhões de dólares. Apesar disso, foi uma grande inovação, pois poderia fazer algo em torno de 350 multiplicações por segundo. Além do ENIAC, outra precursora dos computadores modernos foi a bomba de Turing, um dispositivo eletromagnético desenvolvido por Alan Turing que foi usado durante a Segunda Guerra para decifrar informações encriptadas enviadas pelos nazistas, tendo, dessa forma, papel fundamental no fim da guerra e na vitória dos aliados. Porém, como é possível notar, os computadores se desenvolveram muito do meio do século passado até os dias atuais, sendo que esse aperfeiçoamento em função do tempo é descrito pela chamada Moore's Law, enunciada em 1965 pelo então presidente da Intel, Gordon E. Moore. Essa lei dita que a densidade do número de transistores em um chip dobra a cada 2 anos. Isso significa que a capacidade de processamento de um computador é dobrada aproximadamente a cada 2 anos e, consequentemente, que o crescimento analisado é exponencial. Isso fica claro quando se sabe que um celular comum atualmente tem uma capacidade de processamento milhões de vezes maior do que o computador que estava a bordo do Apollo 11, a primeira nave espacial a pousar na Lua. Para começar a entender como um computador funciona, precisamos também conhecer algumas das partes que o compõem. Elas são o HD, ou disco rígido, que armazena as informações a longo prazo de forma confiável, mesmo quando desligado da energia por meio de gravação magnética. Nele se encontram todas as informações que podem ser acessadas pelo computador. A memória RAM, ou memória de acesso aleatório, que armazena as informações que precisam ser acessadas rapidamente, por um curto período de tempo. Ela, diferentemente do HD, precisa estar ligada na energia para armazenar a sua informação, e se for desligada, perde tudo que estava guardado nela. Por fim, temos o CPU, ou processador. Este é composto de milhões ou bilhões de transistores que podem ser comparados a interruptores microscópicos que funcionam por meio da passagem de corrente elétrica. Esses podem ou não conduzir eletricidade por meio de um material semicondutor, normalmente o silício. E devido a essa propriedade, de poder ou não permitir passagem de corrente elétrica, podem representar dois valores, o 0 ou 1. No seu estado natural, o valor que um transistor assume é 0, e para que o valor apresentado pelo transistor seja alterado, é necessário aplicar uma diferença de potencial positiva que induzirá a passagem de elétrons pelo semicondutor,
fazendo com que o valor que ele passe a representar seja 1. A partir desse momento, já dá para entender por que um computador usa binário. Mas como um ser humano consegue entender o que bilhões de números podem significar? O que o ser humano fez foi criar linguagens semelhantes àquelas que usamos no dia a dia e que podem ser compreendidas, após um processo de tradução, pelos nossos computadores. Essas são chamadas linguagens de programação. Algumas delas são bastante semelhantes ao português ou ao inglês em alguns aspectos, pois usam as mesmas letras que nós usamos quando escrevemos em português, por exemplo. Porém, também apresentam diversas diferenças. Alguns exemplos de diferenças são a impossibilidade de existência de ambiguidade, pois, diferente de um ser humano que pode compreender pelo contexto o sentido de uma palavra, um computador não saberia fazer tal distinção, levando a um possível erro. Além disso, uma linguagem de programação apresenta uma variedade de palavras, ou comandos no caso, muito menor do que o número de palavras de qualquer língua falada pelas pessoas, pois várias palavras não apresentam um significado para o computador, já que este só é capaz de compreender comandos objetivos e precisos. Algumas das palavras que se encaixariam nessa classificação de incompreensíveis são, por exemplo, muito ou amor, que podem variar de valor dependendo da pessoa. Algo que também é interessante ressaltar é que quando se trata de computadores, eles só estão preparados para receber os comandos em uma certa ordem. Então, a construção de sentenças é bastante rígida, não podendo ocorrer inversões que seriam possíveis no português, por exemplo. Além disso, as linguagens de programação foram criadas para descrever um programa de uma certa maneira, em algoritmos. Isso significa que os softwares usados diariamente pela maior parte das pessoas podem ser comparados a um fluxograma, embora muitas vezes seja mais complexo do que este, pois um algoritmo descreve uma série de instruções que devem ser seguidas para que se complete uma tarefa. Dessa forma, quase tudo que os usuários realizam em um programa pode ser descrito por uma série de comandos simples, seguidos em uma ordem específica. Um exemplo simples de um algoritmo seria o seguinte: em uma situação na qual existem cartas com números para serem organizados em ordem decrescente, os passos a serem seguidos que sempre resultarão na organização das cartas na forma desejada seriam os seguintes. Primeiro, alinhe todas as cartas de forma aleatória. Segundo, selecione um par de cartas. Se a carta da esquerda for maior que a carta da direita, não faça nada. Se não, troque as suas posições. Terceiro, repita o passo 2 para todos os pares de cartas adjacentes. Quarto, se no final do passo 3 as cartas ainda não estão em ordem, repita o passo 3. Dessa forma, depois de um número de repetições do passo 4 que variará em função da organização inicial das cartas, o resultado final será sempre igual. Mas esses algoritmos que são criados pelos desenvolvedores ainda não são algo compreensível para o computador. Antes de um código poder ser executado por um computador, ele tem que passar por outro ou outros programas, que são chamados de compiladores e assemblers. Esses têm como principal função traduzir aquilo que foi escrito pelo programador, no que é chamado de linguagem de programação de alto nível, para o binário, que é compreensível para o computador. Uma característica interessante desses programas é que eles não aceitam erros, significando que, diferentemente do Google, que tenta te ajudar perguntando "você quis dizer isso?", tais programas simplesmente lhe informarão que o que está escrito não pode ser compreendido e, portanto, nada será feito. Mas se o programa estiver certo, aquilo que foi escrito pelo programador será transformado em uns e zeros, que serão então agrupados em bytes, grupos com 8 bits, que é uma forma curta de binary digits, ou seja, um byte contém 8 dígitos em binário. Porém, explicar a conversão de um programa inteiro para binário é muito complexo, e eu provavelmente precisaria de alguns anos para falar a sequência de uns e zeros que o compõe. Mas uma analogia simples a um documento comum já explica bem o que seria feito. Nesse caso, alguém escreve uma sequência de códigos em português, e quando o documento for salvo, o computador instantaneamente converterá essas letras em bytes, pelo código ASCII, da sigla em inglês para Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação, no qual cada letra pode ser representada por um byte que ficará gravado no HD do computador. De maneira análoga, o programa criado pelo desenvolvedor será convertido para binário usando um código diferente. Por exemplo, um pixel de uma imagem colorida geralmente é armazenado como 3 bytes, pois existem mais possibilidades de cores do que de letras. Agora, o programa já está convertido em bytes e, portanto, pronto para ser gravado em CDs ou para ser disponibilizado na internet, onde os usuários poderão baixá-lo e gravá-lo no seu HD. A partir desse momento, o programa ficará esperando até que o usuário execute, quando o computador lerá o que foi codificado e apresentará uma resposta ao usuário em função disso.
Depois de saber tudo isso, o mais impressionante é ver como uma ideia aparentemente simples, a representação binária, se tornou a base para algo tão sofisticado, o computador.